parasitose mental. Na reunião da noite de 28 de outubro de 1954, fomos novamente felicitados com a palavra de nosso instrutor espiritual, Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz, que nos enriqueceu os estudos, palestrando em torno do tempo que ele próprio definiu por parasitose mental. Observações claras e precisas, estabelecendo um paralelo entre o parasitismo do campo físico e o vampirismo do campo espiritual. Dr. Dias da Cruz, na condição de médico que é e nos fornece, aconselhando-nos os elementos curativos do divino médico através do Evangelho, a fim de que estejamos em guarda contra a exploração da sombra. Amigos, avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos helmintos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como, por exemplo, as variadas espécies do aracnídeo acarino sobre o campo epidérmico, e nas expressões do segundo encontramos a infestação de elementos saprófagos, como, por exemplo, as diversas classes de platyhelminthius, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de estafisságria e recursos outros suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura,
quando a própria criatura não se deprime. É que, pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais estranhas manifestações de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e de ódio, de vaidade e de orgulho, de usura e delinquência, de desânimo e de egocentrismo, inclinando o veículo orgânico a processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a própria morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores, que a exploram sem defensiva. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mento-psíquica, os antisséticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral de todas as ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o nosso Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade, procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Senhor. Vacinemos as nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo